Eu estava dormindo nesta posição quando algumas pessoas entraram e me atacaram. Eles começaram a me bater com um tipo de facão e me acertaram primeiro no rosto e depois no pescoço. Eles pretendiam se livrar de mim. Queriam me matar de qualquer jeito. O pastor Michael arrisca diariamente sua vida ao pregar sobre Jesus Cristo às pessoas no leste de Java. Propagar o cristianismo é proibido nesse país de maioria muçulmana. Oficialmente, no país independente asiático existe a liberdade religiosa, mas apesar disso, os cristãos ainda são, em diversos lugares, discriminados e perseguidos. A situação é difícil, especialmente para os muçulmanos que se tornam cristãos. Eles são frequentemente expulsos e deserdados de suas famílias. Além disso, nos últimos anos, o fundamentalismo islâmico se tornou ainda mais forte. Na província de Aceh, por exemplo, desde 2001, a Sharia é aplicada como lei. A situação também agravou-se contra os cristãos em outras regiões. Em 2012, pelo menos 50 igrejas foram fechadas pelas autoridades. Algumas foram destruídas. E não é só isso. Os cristãos também são, cada vez mais, vítimas de ataques. Em 2013, mais de 200 pessoas foram mortas. Por pouco, o pastor Michael também não foi morto, o que teria sido muito fácil. Quando jovem, ele era animista e não sofria perseguição. Mas quando decidiu se tornar cristão, ele colocou sua vida em risco. Esta é sua história. Eu cresci como animista. No animismo se acredita na existência de um Deus, mas os seguidores adoram e fazem petições a ídolos de madeira e pedra. Era dito, o Deus que tem ouvidos e olhos se transformou em pessoa de madeira para ser adorado. Nessa época eu não sabia o que significava acreditar em algo. Eu só fazia aquilo que minha avó me dizia. Frequentava a escola e logo comecei a trabalhar cuidando de gado. Mas ao mesmo tempo eu tinha que finalizar meus estudos. Por isso eu fui para o leste de Java. Somente nas férias eu tinha tempo para visitar Jakarta, nossa capital. Lá eu fui convidado para ir a uma igreja e ouvir um pastor pregar. Ele perguntou: quantos dons e talentos você recebeu de Deus? O que você tem feito com eles? Berapa talenta yang Anda pernah berikan untuk Tuhan? Enquanto ele pregava com autoridade, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falava comigo. Eu abri meu coração para conhecer Jesus. Saya pun membuka hati untuk mengenal siapa sebenarnya Yesus itu ya. E então eu tomei a decisão de me tornar um cristão. Itulah saya buat keputusan untuk menjadi seorang Kristen. Eu acredito que cristão é aquele que decide aceitar e seguir Jesus Cristo. Membuat keputusan untuk menerima Tuhan Jesus Kristus. Ao tomar essa decisão na mesma hora, eu senti o pastor tocar no meu ombro. Ele disse: você precisa servir o Senhor. Eu perguntei: o que significa isso, servir o Senhor? Ele disse que eu deveria frequentar um seminário bíblico. Depois de ter conhecimento da salvação por meio de Jesus Cristo, eu decidi ir para o seminário bíblico. Kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Eu queria estudar a palavra de Deus, fazer o nome de Deus conhecido por todas as pessoas na Indonésia. Esse desejo surgiu quando eu li na Bíblia: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Mas fazer isso na Indonésia significa correr um risco muito grande, pois lá a maioria é muçulmana. Mas se eu não obedecesse, se eu não tivesse tomado a decisão de proclamar Jesus, então indonésios seriam perdidos e eu teria parte dessa culpa. Pois a salvação é encontrada somente no nome de Jesus. Seu nome é sobre todos os outros nomes. Se nós não anunciarmos este nome para as pessoas, cometemos um grande erro. Mas quando o fazemos, passamos a correr sérios riscos. Eu vivi isso. Mas Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Yesus Kristus, sebab Dia yang empunya kerajaan surga. Isso é uma convicção e uma segurança para mim. Dan memang itu real, fakta. Os irmãos da fé, que antes eram muçulmanos e que se converteram ao ouvir meu testemunho, agora são agredidos. Na Indonésia, isso não é divulgado, é feito secretamente. Quando eu visito um muçulmano, ou ele vem me visitar, é perigoso para ambos. Quando as pessoas me visitam, eu tenho cuidado de dizer: respeite a minha fé como eu respeito a sua. Porém, a fé deles não salva, só Jesus. Mas eu não quero expor os muçulmanos. Eles vêm até mim e eu vou até eles. Eles perguntam e eu respondo: eu creio que só há salvação nesse nome, que é sobre todo nome: Jesus Cristo. Jesus Kristus. Quando um deles decide aceitar Jesus, é consciente que pode até ser expulso de sua família. Às vezes, as igrejas que começam a frequentar são atacadas por extremistas muçulmanos e os pastores perseguidos. A reação dos indonésios quando eu proclamo as boas novas da salvação de Jesus é muito violenta. Eles dizem coisas como: se eu pudesse, eu mataria esse homem para que ele parasse de proclamar essas boas novas. Para eles tudo é válido e permitido para pressionar aqueles que apresentam Jesus a seus companheiros. E quem tem essa coragem enfrenta perigos. Pedras são jogadas nas igrejas e casas onde acontecem cultos e reuniões de oração. Usualmente, esses lugares são destruídos. Quando os muçulmanos radicais decidiram me atacar, eu passei a ser vigiado por eles. Quando eu ia para algum lugar, quando eu entrava em um carro, tudo era registrado. Naik mobil juga dilihat, motivasi. Eles me consideravam uma ameaça. Eles diziam sobre mim: um dia, através dele, todo o leste de Java se tornará cristão. Quando eles me atacaram, eu estava em uma casa pastoral. Na verdade, o número de pessoas que planejavam me matar era grande, mas só algumas entraram na casa.
A agressão ocorreu por volta das 5:30 da manhã. Minha família estava na igreja, minha esposa e as crianças. Keluarga lagi ada di dalam gereja, suami, istri, anak-anak di gereja. Ao perceber a invasão, eu me virei e fui atingido no rosto. O facão acertou meu nariz. No lábio eu ainda tenho uma cicatriz, aqui e aqui. Apesar de estar sendo atacado, eu continuei totalmente consciente. Notei que por dentro eu estava calmo. Não estava preocupado com nada e também não reclamava. Eu estranhei estar calmo, mas no fundo eu sabia que a paz que estava sentindo vinha de Deus. Eu perdi 4,5 litros de sangue. Ao todo, eram 7 feridas. Da casa pastoral eu fui levado por uma ambulância para um hospital bem pequeno e depois transferido para um hospital maior. Eu cheguei lá às 7 da manhã, mas só fui atendido ao meio-dia, quando 7 médicos me atenderam. Eles cuidaram das minhas feridas. 5, 6, 7 potongan ditangani oleh 7 dokter. Jadi para eles o meu estado era muito crítico. Minha pele é escura, mas naquele momento, por causa da grande perda de sangue, ela estava muito clara. Um dos médicos me disse que quando a pele fica daquele jeito, a situação é grave. O hospital estava cheio e alguns se alegravam e diziam: "Que bom, ele está morto." Mas Deus seja louvado. Eu continuava totalmente consciente. A coisa mais sobrenatural no meu testemunho é que, por incrível que pareça, eu não sentia nenhuma dor, o que não me deixava ficar triste. Oh, senang. Tidak pernah rasa sakit apa-apa. Aduh, dalam keadaan. Benar, kata Tuhan. É verdade o que o Senhor diz. Realmente existe um Senhor. Ele diz: "Não tenham medo se vocês forem maltratados por minha causa." Por causa dele, do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Eu não tinha nenhuma dor e senti saudável rapidamente. E fiquei apenas 8 dias no hospital. Eu sobrevivi graças ao amor e ao poder de Deus. Isso não quer dizer que eu não vá morrer um dia. É claro que eu também vou morrer, mas o meu momento ainda não havia chegado. Há um tempo determinado para tudo, inclusive para a morte. Para os cristãos, quando isso acontece, significa que vamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Um oficial veio até mim depois do ataque, pois a Indonésia também é um país com direitos. Ele me disse: "O que você acha de tomar medidas legais contra esses muçulmanos radicais e acusá-los?" Mas eu não quis que eles fossem punidos. Preferi retribuir com amor. Eu não queria castigar essas pessoas. Eu não sabia exatamente quem estava por trás do ataque, mas eu sabia que deveria perdoá-los. Se essas pessoas viessem até mim, eu lhes falaria de perdão. Eles não sabiam o que estavam fazendo quando me atacaram e tentaram me matar. Eles não conheciam a verdade. Alguém que conhece a verdade não faria algo assim. Mesmo não conhecendo elas, eu somente orei para que se convertessem. Mais tarde eu ouvi que, como consequência da minha reação ao ataque, muitas pessoas se converteram. Isso me confortou. Mas o que levou elas a se converterem? Elas viram que eu permaneci fiel à minha fé. Elas viram que eu não buscava vingança e que não queria violência.
Apesar de eu ter ficado tão ferido, eu não fui atrás de apoio jurídico. Eu abri mão disso. A lei em mim é amar essas pessoas. A maioria das vezes elas não entendem e se perguntam: o que é esse amor que os cristãos têm? Só pode ser o amor de Jesus. Se eu tivesse escolhido o caminho da lei através de uma denúncia, eu não teria ganhado todas essas pessoas para Cristo. Elas não teriam acreditado no Senhor Jesus. Porque eu não quis pagar o mal com o mal, essas pessoas chegaram ao conhecimento e se tornaram seguidoras de Jesus. Hoje eu tenho contato com uma das pessoas que me atacou. Nós conversamos e somos muito próximos. Eu amo os muçulmanos, pois eles são parte da criação. Deus criou todas as pessoas. Se houvesse algo no meu coração contra os muçulmanos, isso estaria errado. Esses sentimentos não cabem a um cristão, a um servo de Deus. Sempre me perguntam sobre perdão. As pessoas vêm até mim e perguntam: como você pode perdoar aqueles que o perseguem? E eu respondo: através de Cristo, eu posso perdoar. Não há nada nos meus pensamentos ou no meu coração que me deixe com raiva ou ressentimento contra eles. É pela nossa fé que eu os perdoo. Até o dia de hoje, eu não guardo nada contra os muçulmanos radicais. Eu os amo e clamo para que eles tenham um encontro com Jesus. Como seria possível amar se eu tivesse ódio das pessoas, em especial dos que me perseguem? Se eu permitisse ter pensamentos negativos sobre os muçulmanos, como eu poderia ser um servo do Senhor? Eu não seria mais um cristão. Meu dever é espalhar o nome que é acima de todo nome. Se eu parasse de pregar o Evangelho por causa da perseguição, não, eu simplesmente não posso fazer isso. Pois não é um peso. Não. É o meu chamado. Como cristão, eu devo espalhar o amor de Deus. É verdade. A salvação não existe em nenhum outro nome, só no nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya itu. Não posso parar. Eu tenho de continuar até o fim da minha vida. Aos meus irmãos na fé, a todos aqueles que nasceram de novo e que vivem no poder de Deus, eu peço: orem por nós, orem pela Ásia, orem pela Indonésia. Saling mendoakan, ya, Asia mungkin Indonesia, ya. Eu não peço ajuda material, eu não sei falar sobre isso, mas peço outro tipo de ajuda, que é a sua oração. Eu peço que vocês andem conosco para redescobrirmos quem realmente é Jesus para nós. E quando encontrarmos o nosso grande tesouro que está em Jesus, então poderemos orar com consciência para que voltemos ao primeiro amor. Sim, esse primeiro amor e o perdão, dos quais Martinho Lutero também falou. Kita semua untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu ketika seperti Martin Luther dulu pernah dia sampaikan. Eu vejo que quando se vive em grande prosperidade, é fácil esquecer o amor do Criador e o sacrifício de Jesus Cristo por nós. As pessoas se esquecem desse amor divino
em especial as que vivem no Ocidente, pois elas já têm tudo. Amados irmãos, por favor, voltem ao primeiro amor. Orang Barat kembali pada kasihnya yang mula-mula. O apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:8. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Para saber mais sobre a Igreja Perseguida, cadastre-se e receba gratuitamente uma revista da Portas Abertas. Acesse o site portasabertas.org.br/cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.